E aí, como é que você tá? Tudo bem? Primeira vez no nosso canal? Quero te desejar muito sucesso, muitas lutas, muitas conquistas. O que você precisar, eu estou aqui disponível, tá? Só 5% das pessoas vão conseguir atingir os objetivos. Sabe por quê? Não é porque tem concorrência, não. É porque elas querem. Você quer? Então vem comigo. Aula de hoje, segunda parte, estática do corpo extenso. Quais são os objetivos da aula de hoje? Estudar as condições de equilíbrio e fazer muitos, mas muitos exercícios envolvendo o conceito de torque. Está preparado para trilhar esse caminho de sucesso? Após a fantástica questão do bíceps e ter falado sobre binário, vamos começar agora uma série de exercícios de aprofundamento de estática do corpo extenso, parte 2. Essa questão lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Num posto fiscal de pesagem, um caminhão está em repouso sobre duas balanças, uma embaixo de suas rodas dianteiras e a outra sob suas rodas traseiras. Ao fazer a leitura das balanças, o fiscal verifica que a primeira marca 1,0 vezes 10 a quinta newtons, mas percebe que a segunda está quebrada. Profundo conhecedor de caminhões, o fiscal sabe que as distâncias entre o centro de massa do caminhão e os planos verticais que contêm os eixos dianteiro e traseiro das rodas valem, respectivamente, 2 metros e 4 metros, como ilustra a figura. Então vamos dar uma olhadinha na figura aí, gente. O que é que você está percebendo? O centro de massa ou de gravidade do caminhão não está exatamente no meio. Isso a gente já aprendeu por quê? Porque a massa maior do caminhão deve se encontrar na parte dianteira, já que o centro de massa está um pouquinho mais próximo das rodas dianteiras, ok? Então, para fazer essa questão, vamos lá. Calcula o peso do caminhão e letra B, determine a direção e o sentido da força que o caminhão exerce sobre a segunda balança e calcule o seu módulo. Carlo, como é que eu faço essa questão? Vamos lá comigo. Lembrando que na primeira balança foi dito que a força que o pneu faz sobre a balança vale 1,0 vezes 10 a quinta, ou simplesmente 10 a quinta newtons. A título de curiosidade, isso é 100 mil newtons, tá bom? Então vamos representar as forças que atuam sobre o caminhão. Atenção, o equilíbrio que nós estamos analisando é do caminhão. Então, sobre o caminhão, a balança exerce uma força normal para cima, N1. A segunda balança que está atrás, o pneu traseiro faz uma força na balança para baixo. Pela terceira lei de Newton, a balança reage com N2 para cima. E lá no centro de massa está o peso do caminhão, que fica a 2 metros da primeira balança e a 4 metros da segunda balança, ok? Escolhendo como referência agora o ponto A. Por quê, Carlos? Quando vimos aquela questão do bíceps, eu disse a vocês o seguinte: aquilo que você não quer, você toma como referência. A questão quer o peso do caminhão na letra A. Então, ele não quer a indicação da segunda balança no item A. Vamos tomar como referência o ponto A, que corresponde ao ponto de contato da segunda balança. Galera, observe que ao tomar como referência, a força F2 não exerce torque sobre a segunda balança. Não tem torque aqui. Por quê? Porque ela está aplicada sobre o ponto de referência. Então, N2 não faz torque. Impondo agora a condição de torque nulo para o caminhão, já que ele está em repouso. Como é que a gente faz isso? Torque resultante em relação ao ponto A, que eu tomei como referência, vai ser o seguinte: torque do peso é igual ao torque de N1. Tá, será que esses torques têm sentidos contrários? Tem, gente. O torque do peso tende a girar nesse sentido aqui. E o torque da normal tende a girar em sentido contrário. Se a minha mão não bater com a figura, é devido ao posicionamento da câmera, ok? Aí você analisa a figura, torque do peso e o torque da normal. Quando eu imponho essa condição, gente, essa força-peso tende a girar no sentido mostrado na figura e a força normal tende a girar no sentido anti-horário. Então, torque do peso, como é que eu calculo? Sempre tomado em relação ao ponto de referência. Olha aqui, Carlos,
ponto A, que é o ponto que eu estou tomando como referência. Então, o torque do peso vai ser a força peso vezes a distância, que é 4. E o torque da força normal vai ser normal vezes a distância, que é... Ei, não é 2 não, viu? É a distância em relação ao apoio, 6. Substituindo o valor da normal, 10 à quinta, foi dado lá em cima, ficamos então que o peso vale 6 vezes 10 à quinta dividido por 4, 1,5 vezes 10 à quinta. Isso daria 150 mil newtons, ok? Na letra B, como é que a gente vai fazer a letra B, hein, Carlos? Fácil demais, galera. Por quê? Olha só, você já tem o peso e já tem a normal 1. E ele quer saber quanto é a força N2 na segunda balança. Igualzinho àquela questão do bíceps, que é a questão 7 da aula anterior, eu vou impor que forças para cima são iguais às forças para baixo. Carlos, aqui também eu posso utilizar a força resultante zero? Sim, gente. O equilíbrio do corpo extenso tanto tem o equilíbrio dos torques como o equilíbrio das forças. Forças para cima, Carlos. N1 mais N2 igual a P. Eu já tenho N1, Carlos? Tenho. Eu já tenho peso, Carlos? Tenho. Acabei de encontrar no item A. E como é que acha N2? 1,5 vezes 10 à quinta menos 10 à quinta. Posso colocar 10 à quinta em evidência? Posso. Fica 1,5 menos 1. 1,5 vezes 10 à quinta dividido por 10 à quinta, 1,5. 10 à quinta dividido por 10 à quinta, 1. Então, a normal 2 vale 0,5 vezes 10 à quinta. Ou, se eu quiser escrever em notação científica, o número entre 1 e 10, 5, aumentei a vírgula para a direita, o expoente vem para a esquerda. Então, a normal 2 vale 5 vezes 10 à quarta. Agora, preste atenção à pergunta. Determine a direção e o sentido da força que o caminhão exerce sobre a segunda balança. Esse N2 que eu calculei foi analisando o equilíbrio do caminhão, onde a força N2 sobre o caminhão estava para cima. Como ele quer a força que o caminhão faz na balança, pela terceira lei de Newton, o caminhão exerce sobre a balança uma força vertical e para baixo. Porque essa força que você achou é quando eu analisei o equilíbrio do caminhão. É a força que a balança faz no caminhão. Evidentemente, pela terceira lei de Newton, é igualzinho à força que o caminhão exerce sobre a balança. Esse desenho de cima, gente, são as forças atuando sobre a balança. Então, a força N2, que o caminhão exerce na balança, é vertical e para baixo e vale 5 vezes 10 à quarta. Belíssima questão. Tá aí as respostas da questão. Eita, Carlos, que questão maravilhosa. Galera, Mobile, importantíssimo. Questão top, espetacular. Eu quero você comigo. Enem adora esse tipo de questão, hein? Não tivemos ainda o Mobile no Enem até o ano de 2021. Então vamos comigo. Questão número 9. Maravilhosa. Pessoal de escola militar, pessoal de Olimpíada, questão do ITA. Vamos comigo. Carrão, tá animado, hein? Temos que estar animado, porque tá chegando a sua aprovação. O brinquedo que as mamães utilizam para enfeitar quartos de criança é conhecido como Mobile. Considere o Mobile de luas esquematizados na figura a seguir. As luas estão presas por meio de fios de massas desprezíveis e 3 barras horizontais também de massas desprezíveis. Então, gente, tanto essas barras horizontais como os fios que as sustentam têm massa desprezível, tá bom? Muito bem. O conjunto todo está em equilíbrio, ou seja, está tudo parado, Carlão, e suspenso num único ponto A. Cadê, Carlão? Gente, só o ponto A que segura essa ruma de lua aqui. Muito bem. Se a massa da lua 4 é M de Maria, qual é a massa da lua 1? Em função de M, ó. 18M, 8M, 36M, 16M, 9M. Calma. Vamos fazer a questão bem devagarinho. Pega papel e lápis, vá parando o vídeo. Qualquer dúvida, se você estiver assistindo agora a aula ao vivo aí no chat, bota a dúvida no chat que a gente já lhe responde. Então vamos comigo. Como todo conjunto está em equilíbrio, vamos impor as condições de equilíbrio a cada
cada um dos pontos mostrados. Na realidade, qualquer ponto do móvel eu posso impor as condições de equilíbrio. Mas vamos nos concentrar aos pontos de sustentação. Ponto B de bola, ponto C de casa e ponto D de dado. Toda questão de móvel você faz de baixo para cima. Então vamos começar pelo ponto D de dado. Vamos lá. Cálculo da massa da Lua 3. Estou começando pelo ponto D de dado. Nós sabemos que a massa da Lua 4 é M. Isso diz no enunciado, Carlos? Diz. Vamos analisar apenas a barra horizontal que contém o ponto D. Ela está aqui embaixo, tá, gente? Olha ela aqui embaixo, ó. Ponto D, olha ela aqui embaixo. A Lua 4 tem um peso P4, vertical e para baixo. A Lua 3 tem um peso P3, vertical e para baixo. A distância do ponto D, aonde está o peso da Lua 4, é 2L. E a distância do ponto D, onde está o peso da Lua 3, é L. Carlos, como é que eu vou fazer agora a questão? Vamos impor a condição de equilíbrio em relação ao ponto D, que é o ponto que eu estou tomando como referencial. Galera, P4, olha para mim, câmera, foca em mim, câmera. P4 tende a girar, olha para o slide, P4 tende a girar assim, e P3 em sentido contrário. Então, o torque de P4, no sentido horário, azul, é igual ao torque de P3, no sentido anti-horário, vermelho. Como é que se calcula o torque em relação a D de dado? Força vezes distância, P4 vezes 2L. Como é que calcula o torque de P3 em relação ao ponto D? P3 vezes L. Mas, Carlos, o que é peso? Massa vezes gravidade. Então, lá vai. P4 é massa 4 vezes gravidade vezes 2L, que é a distância. E o torque de 3? Peso de 3. Massa de 3 vezes gravidade vezes L. Vamos cortar gravidade com gravidade e L com L. Ficou 2m4 é igual a m3. Então, a massa 3 é o dobro de m4. Mas m4 é m. Então, m3 é o dobro de 4. Ei, Carlos, eu podia fazer mais rápido, né? Como essa distância aqui é a metade, a massa é o dobro, né? Show! Pode. Então, a massa 3 é 2m. Vamos agora para o ponto C. Agora, cuidado. Que força está exercida nessa extremidade? Atenção, gente. Essa extremidade aqui é aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui embaixo, gente, ó? Então, vamos lá. Que força é essa? Eu vou pedir para você analisar comigo aqui, ó. TD. Tá vendo aqui TD? TD é a força para cima, ó. Ela não é igual a P3 mais P4, mas por que, Carlos? Ela é igual a P3 mais P4. Galera, olhando a barra D aqui, ó. Olhando a barra D aqui, ó. Olhando a barra D. Quem é a força para cima? TD. Quem são as forças para baixo? P3 e P4. Como está em equilíbrio, eu posso dizer que o somatório das forças na direção Y, tomando ainda a barra de baixo, será forças para cima, TD. Forças para baixo, P3 mais P4. Então, TD vai ser massa de 3 vezes gravidade, mais massa de 4 vezes gravidade. Veja, eu não estou fazendo pelo momento, eu estou fazendo pela força resultante na vertical igual a zero. Mas a massa de 3, a gente viu agora há pouco que é 2 vezes m. E a massa de 4 é m. Somando 2mg com mg, TD dá 3mg. Essa força para cima no ponto D, pela terceira lei de Newton, vai fazer uma força lá no ponto C. Tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. TD, tá vendo ela aqui, gente, ó? TD. Então, deixa eu voltar aqui, gente, ó. Deixa eu voltar. Essa força TD para cima no ponto D vai vir para cá. Atenção, vou mudar o slide, ó. Ó, para cá. TD para baixo. Terceira lei de Newton. Agora sim, Carlos, você vai pegar a barra horizontal C. Que força está na extremidade dessa barra horizontal C? Tô passando o mouse, tá vendo aí, ó? É a força TD. Olha ela aqui, ó. TD, tá vendo? Quanto é que vale TD, Carlos? 3mg. Então, me diga, pegando o ponto C como referencial. Ponto C, olha para a tela, olha para a tela. O torque daquela tração aqui, ó.
Ó, o torque dessa tração aqui no tende a girar no azul, no sentido horário, é igual ao torque da Lua 2, anti-horário. Então eu vou dizer que o torque de TD, que é nesse fio aqui da extremidade, é igual ao torque do peso da Lua 2. Torque de TD vai ser TD, que é a tração que veio aqui de baixo, vezes 2L. E o torque da Lua 2, P2 vezes L. Como TD é 3mg, vou substituir, viu? De onde é que eu tirei TD? Slide anterior, né, gente? Ah, tô entendendo. Então, 3mg2L é igual a M2GL. Cortando GL com GL, ficamos 6m igual a M2. Ou seja, a massa da Lua 2 é 6 vezes a massa. Ok? Então, está compreendendo o que está acontecendo aí? Você também poderia usar aquele lance do dobro, né? De novo, quem é TD? Essa força na extremidade. 3 vezes mg. Como essa distância é a metade, aqui vai ser 6. Ah, 6, estou entendendo. Bom, procedendo-se exatamente do mesmo jeito. Tem como calcular a força para cima que está sustentando a Lua 2 e esse conjunto aqui, ó, ainda na mesma barra, tá, gente? Vou mudar o slide. Ah, na mesma barra. TC, força para cima, é igual ao peso da Lua 2 mais TD, que veio lá de baixo. Então, somatório das forças na vertical. TC igual a P2 mais TD. Mas quem é TD? 3mg. E quem é P2? Massa de 2 vezes gravidade. Mas a massa de 2, gente, eu acabei de calcular 6m. Ah, então vai ficar 3mg mais 6mg. Então, TC, a tração para cima aqui, será 9 vezes mg. Mais uma vez, pela terceira lei de Newton, se existe uma força para cima no ponto C, essa força é transmitida para a barra de cima. Olha aí, gente, TC lá em cima, ó. Tá vendo? Então, de novo, ó, o TC para cima nessa barra de baixo se manifesta lá em cima para baixo pela terceira lei de Newton. Então, agora, tomando como referência o ponto B de bola, fazemos a mesma coisa, gente. Quem é a força que tende a girar todo esse conjunto para esse lado? TC, a tração decorrente do ponto C. E quem é a força que tenta impedir? A da Lua 1, P1. Então, bora. Torque de TC tem que ser igual ao torque de P1. Quem é o torque de TC, Carlos? TC vezes 2L. Quem é o torque de P1? P1 vezes L. Mas quem é TC, gente? Acabei de calcular 9mg. 9mg vezes 2L é igual a M1 vezes G vezes L. Ora, cortando GL, eu tenho a conclusão. Ó, G cortou com G, L cortou com G. Então, conclusão. A massa 1 vale 18m. Ou seja, a massa da Lua 1 é 18 vezes a massa da Lua 4, que é a alternativa A. Carlos, que questão massa, né? É sempre assim, né, Carlos? Eu pego a parte de baixo, acho a tração para cima, transmito para cima e aí vai. Efeito cascata. Gostou da questão? Maravilhosa. Vamos então ao nosso 10º exercício. Ei, gente, SpaceX, militares, questão maravilhosa. Na realidade, as questões dessa segunda parte, elas aprofundam bem a estática do corpo extenso. Então, vamos à questão número 10. Espetacular. Um trabalhador da construção civil, cuja massa é 70 kg, sobe uma escada de material homogêneo de 5 metros de comprimento. Carlos, o que significa material homogêneo? É que o peso é aplicado no centro de gravidade. No meio dela é onde está o centro de gravidade. E massa de 10 kg. Para consertar o telhado de uma residência. Uma das extremidades da escada está apoiada na parede vertical sem atrito no ponto B. Vamos ver o desenho?
Ah, tá aqui, ó. A escada está no ponto B. Galera, não tem atrito aqui, viu? Muito bem. E a outra extremidade está apoiada sobre um piso horizontal no ponto A, que dista 4 metros da parede, conforme desenho abaixo. Galera, é lógico que tem que ter atrito, porque senão esse cara cai. Porque se aqui não tem atrito, aqui tem que ter, porque senão a escada cai para qualquer coisa que suba aqui. Você está entendendo o desenho, gente? Tem uma escada de 5 metros de comprimento e esse nosso amigo aí está subindo sobre a escada. Né? Não tem atrito em B de bola, mas tem atrito em A de amor. O que danado a questão quer, cara? Para que o trabalhador fique parado na extremidade da escada que está apoiada no ponto B da parede, de modo que a escada não deslize e permaneça em equilíbrio estático, no limite de se mover. Já sei que é força de atrito de destaque, Carlão. Você já falou isso na aula 16 de atrito, nunca esqueci. O coeficiente de atrito estático entre o piso e a escada deverá ser D. Então, galera, primeira coisa que eu vou fazer na questão é representar as forças. Vamos bem devagarinho. Peso da escada, centro de gravidade dela. Galera, qual é esse comprimento aqui embaixo? 4 metros. Então, quando eu botar o peso na escada, ele vai ficar 2 para cada lado, já que é no meio o peso. Ah, tô entendendo, cara. Tá aqui, ó. 2 metros para um lado e 2 metros para o outro. No ponto B, gente, só tem a normal B e o peso de B. Esse peso de B é do trabalhador. Peso de B, o trabalhador não está na extremidade. Então, o que eu chamei de PB é o peso do trabalhador. No ponto A, sim, outra coisa importante, a normal é sempre perpendicular. Lembra daquela questão do rotor em resultante centrípeta, parte 2? Pois é. No ponto A, nós temos a normal para cima. E por que o atrito é para a direita? Galera, olha para mim. A tendência da escada não é deslizar para a esquerda, o atrito segura. Atrito no limite máximo. Atrito de estático máximo. Então você concorda que as forças são essas? Para o vídeo, manda uma dúvida aí para mim antes de continuar. Só você mandar no WhatsApp a dúvida que eu lhe respondo o mais breve possível. Então vamos analisar algumas coisas importantes. Como eu já disse, o peso da escada é aplicado no centro de gravidade, como aqui está. As reações normais nos pontos A e B, como eu já disse, são perpendiculares. Normal de A é vertical porque é perpendicular à horizontal. Normal de B é horizontal porque é perpendicular à vertical. Como a escada tende a se deslocar para a esquerda no ponto A, como eu já disse, pela terceira lei de Newton, ela vai exercer uma força de atrito para a direita sobre a escada nesse ponto, porque a escada empurra o chão para a esquerda e o chão empurra a escada para a direita. Lembre que nós estamos fazendo as forças atuantes sobre a escada. A escada empurra o chão para a esquerda, o chão empurra a escada para a direita. Feito a representação dessas forças, vamos lá. Quanto é que vale o peso da escada, cara? 10 vezes 10, a massa da escada vezes 10. Quanto é que vale o peso do homem, que eu chamei aqui de PB, mas esse pH é o PB, tá, gente? Vale 70 vezes 10, 700 newton, tá? PB é o peso do homem, 700 newton. Agora preste atenção. Vamos impor as condições de equilíbrio para a escada. Cara, eu tenho que tomar um ponto como referência, não é? É verdade. Você pode tomar qualquer ponto como referência, como a gente já vem dizendo. Eu posso tomar como referência o ponto B de bola, posso tomar como referência o ponto O de ovo, ou posso tomar como referência o ponto A de alegre. Cada questão é uma história diferente. Então não existe um padrão para dizer sempre pegue esse ponto, certo? Agora continua válido aquele negócio. Aquilo que você não quer, você toma como referência, aquele ponto, tá? Tudo bem. Então por que, teoricamente, a melhor escolha é o ponto A? Porque no ponto A só tem coisa desconhecida. Eu não tenho a normal, nem tenho o atrito. No ponto O, eu tenho coisa conhecida, o peso da escada é conhecido. E no ponto B, eu tenho o peso do homem. Então, gente, por que eu escolhi o ponto A?
Porque é onde tem mais forças desconhecidas. Então você pode acrescentar essa observação. Qual o ponto que eu escolho? É aquele em que eu não quero informação e também é aquele que tem mais coisas desconhecidas. Onde tem mais coisas desconhecidas, que é as forças, sempre é melhor escolher o ponto lá. À medida que você for avançando na matéria, você vai começando a ter esse traquejozinho. Paciência. Então, tomando como referência o ponto A, vamos pensar um pouco. A escada está em equilíbrio. Então, o torque de tudo que esteja para o sentido horário é igual ao torque que esteja para o sentido anti-horário. Você já sabe disso. Só que tem um detalhe inicial. Veja que eu consigo calcular NA. Como assim, Carlos? Você consegue calcular NA? Galera, tudo que está para a direita é igual ao que está para a esquerda, que está em equilíbrio. Ou tudo que esteja para cima é igual a tudo que esteja para baixo. Então eu posso dizer, gente, que a normal em A, vertical para cima, é igual ao peso da escada mais o peso do homem, PH ou PB. Peso da escada é 100, peso do homem é 700. Então a normal em A é 800. Então na hora em que eu tomo o somatório das forças na vertical igual a zero, eu acho que a normal é 800. E olha o detalhe. Tomando como referência o ponto A agora, aquele que eu calculei a normal, eu posso impor a condição de equilíbrio. Aí eu pergunto a vocês. Olhe para o ponto A. Atenção, momento importante. O peso da escada. Pega aí, ó. Vamos imaginar que você tem uma diagonal aqui. Se eu tiver um peso puxando meu braço para baixo, ó, atenção, dá para ver aí, câmera? A tendência da escada, pegando o peso da escada, é descer no sentido horário, azul. E a tendência do peso do homem, que está lá em cima, é também descer. Ou seja, tanto o peso da escada como o peso do homem tendem a fazer a escada girar no sentido azul, sentido horário. Só que a normal, ó, ela tende a fazer a escada subir. Enquanto os pesos tendem a fazer a escada descer, a normal, ó, deixa eu ver se eu faço isso aqui para você. Ó. Tá vendo aqui a escada? A normal tende a fazer girar para lá. Então, os pesos tendem a descer e a normal tende a girar para lá. Ok? Muito bem, cara. Estou entendendo. Então, você vai fazer o quê? Que o torque no sentido horário, que é o azul, é igual ao torque no sentido anti-horário, que é o vermelho. Torque no sentido horário. Atenção. Todo torque, a força e a distância, e olha para mim, câmera, foca em mim. Força e distância perpendicular. Então vai ser peso da escada vezes 2, mais peso do homem vezes 4. Gente, eu estou pegando as distâncias perpendiculares, não estou? Como o peso é vertical, a distância é horizontal. Peso da escada vezes 2. Peso do homem, vertical, distância horizontal. Você só precisa fazer a projeção até aqui, gente. Eu não preciso calcular nenhuma diagonal. Mais uma vez, ó. Distância horizontal, a força que você vai pegar, mesmo que ela esteja lá em cima, é só trazer ela lá para baixo, viu? De novo, ó. Mesmo que ela esteja lá em cima, é só trazer aqui para baixo e aplicar o torque. Ela pode estar lá na Lua. Traga ela para o ponto em que está perpendicular. E o momento anti-horário? Cuidado. NB é horizontal. Horizontal. Então eu tenho que pegar a distância vertical. De novo. NB, câmera, foca em mim. NB, horizontal. Distância que eu pego, vertical. Então a distância vertical é 3. Então vai ser NB vezes 3. Ora, peso da escada é 100. Peso do homem é 700. Acreditem, achei a normal B. É 100 vezes 2, mais 700 vezes 4 é 3 NB. Fazendo a continha, né, gente? 3.000 é igual a 3 NB. A normal B vale 1.000 newtons. Mas o que a questão quer, Carlos? Ele quer, gente, o coeficiente de atrito, né? Vamos ver se eu fiz aqui no outro slide. Ah, tá aqui. Houve só uma inversão aí na ordem. Então, ele quer o coeficiente de atrito. Ô, Carlos, aí eu faço como? Gente, observe. Vou voltar aqui, tá? Eu já fiz o somatório das forças na direção Y para achar a normal A. Depois eu fiz o torque em relação ao ponto A e consegui achar a normal B. Como é que eu consigo encontrar agora o coeficiente de atrito? Preste atenção. Eu já fiz o Y
E agora eu vou fazer a condição para o eixo X. Olhando para o eixo X, quais são as forças que estão para a direita? Apenas o atrito estático máximo no ponto A, porque ela está na iminência de escorregar. Quais são as forças que estão para a esquerda? A normal de B. Mas a normal de B eu acabei de encontrar, gente, é 1000. Você ainda lembra como é que calcula a força de atrito estática máxima? Vixe, Carlos, lembro não. Volta para a aula 16 de atrito. Mas eu vou lhe dizer. É o coeficiente de atrito estático vezes a normal no ponto em que o atrito está atuando, que é a normal de A. Ei, Carlos, entendi porque você calculou a normal de A. Eu, na realidade, não tinha entendido porque é que lá no começo você calculou a normal de A. Pois é, informaçãozinha que eu vou usar agora. Porque a força de atrito em A é 1000, ela é igual a NB. Por quê? Porque força para a direita é igual a força para a esquerda. 1000 é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal de A, que é 800. Calculando o coeficiente de atrito, um coeficiente de atrito muito grande, né, gente? Então, muito difícil dessa escada ficar em equilíbrio, porque o coeficiente de atrito é enorme, 1,25 é um atrito alto. Pra você ter ideia, o atrito entre a borracha e o asfalto é 0,8, 0,7. Portanto, a alternativa correta, né, a gente tinha pulado o slide, é a alternativa E. E aí, gostou? Vamos à próxima questão. Parabéns à FUVEST, questão espetacular. Para manter-se equilibrado em um tronco de árvore vertical, um pica-pau agarra-se pelos pés, puxando-se contra o tronco, e apoia sobre ele sua cauda, constituída de penas muito rígidas, conforme figura abaixo. No esquema estão indicadas as direções das forças nos pés, que é o T, na cauda C do pica-pau, que passa pelo seu centro de massa, que é onde está o peso, e a distância de 16 centímetros da extremidade da cauda ao centro de massa do pica-pau, que tem 1 newton de peso. Então, galera, na realidade, a questão, devido à complexidade da análise das forças, ele já representou para você as forças, né? Existe a força T, existe a força C e o peso do pica-pau que está aqui, no centro de massa. Ele quer que você encontre o valor da força C na cauda do pica-pau. Vamos com calma. O pica-pau está em equilíbrio. Quais são as forças que atuam sobre ele? O C, que foi mostrado, a força P e a força de tração. Eu vou inicialmente calcular a condição de equilíbrio em relação ao ponto O, para que eu possa descobrir a tração. Tá certo? É possível achar a força T pegando como referência o ponto O? É. Na realidade, gente, você pode tomar qualquer ponto como referência. Lembra que eu venho dizendo isso a você? E impor uma condição de equilíbrio naquele ponto. Torque para um lado é igual a torque para o outro. Então, analisando com muito cuidado, tomando como referência o ponto O, eu vou primeiramente fazer um cálculo para você. Olhe para o triângulo O de ovo, M de Maria, N de navio. Você concorda que o cosseno de 60 é o cateto adjacente D sobre a hipotenusa 16? Observe que com isso, gente, eu acho a distância D entre o ponto O e o ponto N fictício que eu criei. Fazendo que o cosseno de 60 é 1/2 e cruzando, D é igual a 8 centímetros. Ô, Carlos, por que você calculou essa distância? Vou lhe mostrar agora. Torque no sentido horário é igual a torque no sentido anti-horário. Gente, atenção, tomando o ponto O como referência. Atenção, eu preciso mais uma vez que você olhe para cá. Vou pegar essas folhas aqui, ó. A tendência da força T, tá dando para ver o que é que está acontecendo aí, gente? A tendência da força T é girar no sentido azul, horário. E a tendência da força peso, a vermelha, é descer. Então, enquanto o T quer girar para lá, peso quer girar para baixo. Torque de um é igual ao torque do outro. Porque o pica-pau está em equilíbrio. Toda vida que está em equilíbrio, torque para um lado é igual a torque para o outro. Torque no sentido horário é igual a torque no sentido anti-horário. Então, vamos comigo. Torque no sentido horário. Lembre que para calcular o torque, a força e a distância são perpendiculares. Olha para mim, câmera, foca aqui. Força e distância perpendicular, tá vendo? Então, gente, quem é a perpendicular à força T?
16 que foi dado na questão. Ó, 90 graus, T vezes 16. E agora você entendeu porque eu calculei o D. Que massa, Carlão. A força peso é vertical. Então, a distância que eu tenho que pegar é horizontal. Então, vai ficar P vezes D. Ora, eu já tenho a distância D, que é 8. O peso é 1. Então, deu para achar T. A força T vale 0,5 newtons. Então, veja. Já tenho o peso P, já tenho a força T. Basta agora encontrar o que ele quer na questão, que é a força C. E aí eu retorno a 2 aulas anteriores para o equilíbrio do ponto material. Gente, tudo que a gente viu em equilíbrio do ponto material também pode ser usado aqui, quando você tem o triângulo de forças. Então você consegue montar um triângulo com as forças T de tatu, P de Paulo e C de coração? Sim. Observe com muita atenção. A força peso é vertical. A força C, olha para cá, gente. Se esse ângulo é 60, essa força com a vertical é 30. Olha ela aqui, ó, 30. E o ângulo entre a força C de casa ou de coração e T de tatu é 90 graus. Então isso aqui é um triângulo retângulo, gente. Se é um triângulo retângulo e eu conheço T de tatu, P de peba, eu posso encontrar o coração usando as funções trigonométricas. Eu resolvi trabalhar com o cosseno. Cosseno de 30 é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa P. Então, C é igual, P passa multiplicando P cosseno de 30. Mas o peso do pica-pau é 1 newton. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Conclusão, a força C, que é exercida no ponto O, vale raiz de 3 sobre 2 newtons. Você pode estar se questionando o seguinte, Carlos, você me disse algumas vezes na questão do bíceps e na questão do carro, que aquilo que você não quer, você toma como referência. Então, por que você escolheu o ponto O que você queria ser? Mas eu fiz isso para poder achar T e depois voltar para achar C. Viu como as questões mudam e você tem que estar preparado para isso, ok? Vamos então a uma questão de nível muito alto, mas é uma questão para nível 3 de prova de Olimpíadas, escolas militares, ou, quem sabe, aquela questão do Enem que decide a prova nesse contexto. Eu resolvi colocar essa questão por um motivo muito simples. Ela é uma questão extremamente real e prática, e disso nós não podemos fugir. Então vamos com muita calma. Considere um automóvel de peso P, com tração nas rodas dianteiras. Lembre o que significa tração nas rodas dianteiras. A roda, quando o carro acelera, faz uma força no chão para trás. O chão faz uma força sobre a roda para frente, na aula de atrito. O centro de massa está aqui, é onde vai estar o peso do carro. E ele move-se num plano horizontal, né? Na estrada horizontal, evidentemente. Considerando que a gravidade é 10, ele quer saber, gente, olha que pergunta legal. Qual é a aceleração máxima que o automóvel pode atingir, sendo o coeficiente de atrito entre os pneus e o piso igual a 0,75? Despreza o atrito existente nas rodas traseiras. Você sabe que essa força para frente é o atrito, né? Que é a tração dianteira. Ele está pedindo para desprezar o atrito na roda traseira, que seria para trás, mas vamos desprezar, conforme a nossa aula 16 de atrito. Muito bem. É necessário colocar uma observação, tá? Que na questão original não tinha, mas é necessário. Apesar da força resultante sobre o carro não ser nula, porque existe uma força de atrito resultante, a condição para que ele não rotacione é que façamos que o torque total seja nulo em relação ao centro de massa. Então, em outras palavras, essa questão só pode ser feita se eu considerar torque nulo em relação ao centro de massa, porque a priori o carro não está em equilíbrio, porque tem uma força resultante para frente que é a força de atrito. Então, questões desse tipo, de carro acelerando, você impõe a condição de torque nulo em relação ao centro de massa, tá? Essa observação é primordial para a resolução da questão. Vamos representar as forças que atuam sobre o automóvel. Como o carro tem tração dianteira, ao acelerar os pneus dianteiros do carro, exerce-se uma força de atrito para trás sobre o solo. Pela terceira lei de Newton,
o solo exerce sobre esses pneus uma força de atrito para frente, como vocês estão vendo e já vimos na aula de atrito. Nos pneus traseiros seria para trás, mas o enunciado solicita que seja desprezível. As outras forças que agem além do atrito para frente na tração dianteira é a normal de A no pneu da frente e a normal de B no pneu de trás. E o nosso querido peso sempre eternamente no centro de massa, tá bom? Para que o carro não rotacione, o momento horário total em relação ao centro de massa deve ser menor que ou igual ao momento anti-horário. Deixa eu tentar explicar melhor. Galera, imagina aí. Quando um carro arranca, a tendência dele é levantar os pneus dianteiros. Atenção, de novo. Quando um carro arranca, a tendência dele é levantar os pneus dianteiros. Então, para que eu não tenha esse pneu dianteiro levantando, é só dizer que esse torque horário que tende a levantar o pneu seja menor do que o contrário, que é o anti-horário exercido nas rodas traseiras. Então, em resumo, para que o carro não rotacione, é só dizer que o torque que tenta fazer o pneu dianteiro levantar seja menor que o torque em sentido contrário. Qual é o ponto que eu estou tomando como referência, conforme a observação? Centro de massa. Toda a vida, carro acelerando, eu só posso fazer o torque nulo em relação ao centro de massa ou de gravidade. Possivelmente a sua questão militar ou de Enem mesmo diria essa observação. Torque no sentido horário é igual a torque no sentido anti-horário. Tomando o ponto C como referência. Atenção. Olhe para o atrito. O atrito tende a girar assim, né? O sentido de movimento. Como o atrito está horizontal, a força tem que ser vertical. 0,6. Então é força de atrito vezes 0,6. A normal, em relação ao centro de massa, ela é vertical. Tem que se pegar a distância horizontal. De novo. Toda vida que a força for vertical, a distância é horizontal. Toda vida que a força for horizontal, a distância é vertical. Porque o torque é força e distância perpendiculares. Então, o atrito é 0,6 em relação ao centro de massa e a normal é 2 em relação ao centro de massa. Então, eu fiz força de atrito vezes 0,6, mas normal vezes 2 tem que ser igual. Lá na roda de trás, a tendência é girar no sentido anti-horário. Normal de B vezes 1,4. O peso do carro não gera torque porque eu peguei o ponto C como referência. Agora você sabe que a força de atrito de destaque na iminência de deslizar é coeficiente de atrito vezes a normal. Substituindo os valores. Mi vezes a normal vezes 0,6 é igual a NB vezes 1,4 e esse NA vezes 2 eu passei para o outro lado. Só que o coeficiente de atrito foi dado na questão 0,75. Então, ficou 0,75 vezes normal de A vezes 0,6 é igual a NB vezes 1,4 menos NA vezes 2. Ora, 0,75 vezes 0,6 dá 0,45. Então, 0,45 NA é igual a NB vezes 1,4 menos NA vezes 2. Passando menos NA vezes 2 para o primeiro membro, 2,45 NA é igual a NB vezes 1,4. Isolando NB, 2,45 NA por 1,4. Guarde essa informação. Eu acabei de descobrir que a normal de B se relaciona com a normal de A por essa expressão. O que eu faço agora, Carlão? Vamos impor outra condição de equilíbrio. Na vertical, ora, é lógico que a normal de A mais a normal de B é igual ao peso, porque o carro não está rotacionando. Normal de A mais normal de B é igual a P. Mas quem é a normal de B, Carlos? 2,45 NA por 1,4. Tirando o mínimo, 1,4 dividido por 1 é 1,4 vezes NA, mais 1,4 por 1,4 dá 1, vezes 2,45 NA, igual 1,4 por 1 dá 1,4 vezes P, 1,4P. Somando os dois aqui em cima, 3,85 NA igual a 1,4P. Isolando NA, 1,4P dividido por 3,85. E agora, lembrando que força resultante é massa vezes aceleração. E lembrando ainda que a força resultante é o próprio atrito de destaque, porque ela é a resultante que faz o carro se mover, é só dizer que a força de atrito, que é a resultante, 0,75 NA, é igual a massa vezes aceleração. Mas NA eu acabei de encontrar em função de P, ó. Então, 0,75 vezes 1,4P por 3,85
é igual a massa vezes aceleração. Ora, peso é massa vezes gravidade. Substituindo, 0,75 vezes 1,4 mg sobre 3,85 é igual a ma. Cortando m com m e fazendo as continhas aqui, eu encontro que isso aqui dá 0,27 vezes a gravidade. Só que a gravidade é aproximadamente 10. Então, a aceleração máxima do carro, por incrível que pareça, é 2,7 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, questão difícil, mas interessante. A única novidade, talvez, seja impor a condição de momento zero em relação ao centro de massa. Momento horário é igual a momento anti-horário, normal para cima é igual ao peso, e, finalmente, para achar a aceleração, o eterno força resultante é massa vezes aceleração, onde a força resultante é a força de atrito de destaque máxima. Então, letra D, tá bom? Galera, para a gente encerrar a aula, eu quero trabalhar com vocês uma das coisas mais fundamentais em termos de equilíbrio. Você já deve ter visto alguns vídeos de um cara que equilibra garfo com palito, com rolha, as maiores loucuras do mundo. Pois é, gente. Vamos entender qual é a condição para que algo não tombe, ou seja, não gire. Para que um corpo não tombe, não gire, é necessário que a linha vertical que passe pelo centro de gravidade, que é o centro de massa, intercepte a região de apoio. Evidentemente, se essa linha vertical não interceptar, ele vai tombar. De uma forma bem simples. Imagina aí que na mesa da sua casa, que você está estudando agora, pega aí o livro. Coloca o livro bem perto da quina da mesa. Galera, se o centro de gravidade do livro, que na maioria das vezes é o meio dele, porque ele é homogêneo, cair sobre a superfície horizontal, ele não cai, está em equilíbrio. Agora veja, se você começar a afastar o livro, deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui, galera. Ó, vou mostrar aqui com minha carteira, tá bom? Ó, a carteira aqui, ó, ela não cai. Veja que o centro de gravidade está apoiado. Se eu afastar um pouquinho, ó, ela vai cair. É exatamente isso que eu estou querendo mostrar, gente. Se o peso ficar fora do apoio, ele tomba, ele cai. Aqui é um exemplo com um carro. Com essa inclinação, o carro não cai. Mas veja, se eu começar a inclinar muito, o peso caiu fora da superfície horizontal. Esse carro vai tombar. E aqueles casos clássicos da internet. É possível equilibrar um sapinho, um palito? Ó, o centro de gravidade do peso coincide, ó. E aqui o pinguim, ó, o centro de gravidade coincide. E aqui, ó, a rolha com 2 garfos, uma agulha, o centro de gravidade coincide. Ou seja, em outras palavras, quando o centro de gravidade do sistema, que inclusive você pode calcular com a última parte da nossa aula de equilíbrio do ponto material. Lembra que a gente aprendeu a calcular o centro de massa? Ah, entendi. Então, gente, quando esse centro de gravidade cai sobre o apoio, ele não cai. O apoio aqui, gente, é o próprio canudo. Ó. O centro de gravidade estando no canudo não cai. O centro de gravidade estando aqui nessa haste não cai. O centro de gravidade estando aqui sobre a superfície não cai. Tá? Então, você pode classificar os tipos de equilíbrio de 3 modos. O que é um equilíbrio estável, Carlos? É quando um corpo é abandonado em um ponto ligeiramente afastado da posição de equilíbrio. Se alguma força agir procurando trazê-lo de volta à posição de equilíbrio, ele é denominado estável. Vamos mostrar com um exemplo o que é um equilíbrio estável. Olha essa bola aqui, gente. Se eu deslocar essa bola para a direita ou para a esquerda, a tendência dela é voltar? Sim. Então, o equilíbrio é estável. Então, o que é o equilíbrio estável? É quando eu afasto e, ao soltar, ela tende a voltar. Tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Um retângulo. Eu afasto o retângulo, a tendência dele é voltar. Eu faço um pequeno movimento para isso. Carlos, o que seria o equilíbrio instável? Um corpo é abandonado em um ponto ligeiramente afastado da posição de equilíbrio. Se alguma força agir procurando afastá-lo ainda mais, ele é instável. Vamos a um exemplo. Ó. Uma bola sobre a superfície aqui. Se eu afastar essa bola um pouquinho, ela não volta nunca. Por quê? Porque a tendência do peso é fazer ela ir mais longe de onde estava inicialmente. Equilíbrio instável. Olha um exemplo aqui. Ó. Esse triângulo aqui. Se eu afastar esse triângulo, a tendência dele é cair. Ele não volta de jeito nenhum, né? Porque está só na quina aqui, se afastar é instável. E o que é o equilíbrio indiferente? É o que a gente diz assim. Tanto faz como tanto fez. Não fede nem cheira. Quando eu afasto da posição de equilíbrio, ele tende a ficar onde ficou.
Lógico, então está aqui uma bola numa superfície horizontal. Se eu afastar aqui a bola, a tendência dela é ficar onde ficou. É o chamado equilíbrio indiferente. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esses tipos de equilíbrio na nossa aula de Lei de Coulomb, tá? Muito em breve. E agora o exercício final, que é um exercício que caiu lá no Ceará, mas que também caiu no ITA há muito tempo atrás. É um exercício extremamente interessante, gente. 3 blocos cúbicos iguais, ou seja, de mesma massa, né, estão empilhados, conforme sugere a figura. Olha só a pergunta dele. Nessas condições, qual é a máxima distância para que ainda se tenha equilíbrio? Então ele colocou 3 cubos e quer saber qual é a maior distância x entre a extremidade do que está lá em cima com a extremidade do que está aqui embaixo. Então é um ótimo exercício para você fazer. Qual é a máxima distância para que ele fique na iminência de cair? Por que eu estou falando iminência? Porque quando ele diz assim, ó, a máxima distância x, ele está impondo a condição limite dele cair. Então, para fazer essa questão, a gente vai fazer muito parecido com o móvel. Vamos pegar do fim para o início, ou seja, do cubo mais alto até o C lá embaixo. Inicialmente, vamos impor a condição limite para o bloco mais alto. Olha aí o ponto A, o bloco A. Em relação ao seu apoio. Ó, gente, A está apoiado sobre B. Então, eu vou ter que impor a condição de equilíbrio de A sobre B, que vai corresponder à linha de ação que passa pelo centro de gravidade. Gente, qual a condição para que não caia? É que o centro de gravidade dele fique no limite da superfície. Lembra da carteira que eu botei sobre o livro? Então, ó, a primeira condição para que não cair é que o peso fique no limite dele. É lógico que esse limite é a metade de sua aresta. Sim, porque se é homogêneo, gente, a condição para ele não cair é que A fique no centro de gravidade que corresponde à metade de sua aresta. Então, eu já sei que essa distância aqui é A sobre 2. Ou seja, essa distância aqui, ó, é a metade de A. Porque se for mais para a direita, ele cai. Então, tranquilo, A sobre B, né? E agora, finalmente, vamos impor a imposição ao bloco formado por A e B. Eu já fiz para o bloco A e agora, gente, eu vou fazer o sistema A e B em relação a C de casa. Atenção. A questão se torna muito simples se você faz o seguinte, ó. Vamos falar sobre essa linha de ação que passa pelo centro de gravidade, que passa pela quina do bloco C. Galera, olha aqui o sistema formado por A e B. O centro de gravidade formado por A e B vai ter que estar no ponto de interseção entre A e B. Galera, tudo fica simples quando você analisa o seguinte. É lógico que o centro de gravidade vai ser onde tem mais massa. Atenção, isso é importante. Onde é que tem mais massa? Na interseção entre A e B. E essa interseção é a metade do bloco A. Por quê? Porque, gente, na situação limite, o que ficou para fora é A sobre 2. Então, a interseção entre A e B está aqui, ó. A sobre 2. Então, é evidente que o centro de gravidade está na metade da interseção. Ai, Carlos, não entendi. Galera, a interseção entre A e B é A sobre 2. Por uma questão de simetria, o que tem do lado direito é igual ao lado esquerdo, o centro de gravidade tem que estar no meio da interseção. Ou seja, A sobre 4 para um lado e A sobre 4 para o outro. Então, quando você pega esse centro de gravidade de AB e projeta ele na extremidade de C, atenção, a condição para que A e B não caia é que o centro de gravidade dele fique no limite de C. Ora, como aqui já é A sobre 2, quem é a metade da interseção? A sobre 4. Então, X será A sobre 2 mais a metade da interseção A sobre 4. Tirando o mínimo, 4 por 2, 2 vezes A mais A. Então, X vale 3A sobre 4. Então, todas as vezes que você pegar uma questão desse tipo, eu vou lhe dar um macete. Você faz a metade do que está pendurado lá em cima e depois a metade da metade aqui. Sempre vai dar certo. Por quê? Porque o centro de gravidade está no meio da interseção. Então, para fazer a questão mais rápido, faria A sobre 2 mais a metade. Então, X, 3A sobre 4. Alternativa B, lindíssima questão, tá bom? E aí, desejo a você realmente
muita reflexão, muito pensamento sobre esse assunto e voltamos em breve. Até mais.